Olá, na nossa última aula, nós estávamos analisando, né, as resoluções do Senado em matéria tributária, o papel da resolução do Senado em matéria tributária. E eu falei do TCMD e falei do ICMS, e hoje nós vamos continuar a análise por mais um artigo da Constituição que trata da resolução do Senado e que diz respeito ao IPVA, que é o artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. 155, parágrafo 6º, inciso 1. Aqui cabe à resolução do Senado a fixação da alíquota mínima do IPVA, né? Então, é uma possibilidade da resolução do Senado fixar, não é uma obrigação, mas é uma possibilidade. E o objetivo aqui é tentar evitar guerra fiscal entre os estados, né? Porque é uma forma de você atrair, né, para que os licenciamentos, né, sejam feitos nos seus territórios, muitas vezes uma alíquota mais baixa do IPVA. Então, se na hora que você fixa uma alíquota mínima, o objetivo sempre é evitar a guerra fiscal, né? É, e aqui eu acho que na aula passada, pensando bem aqui agora, eu acho que eu falei no ICMS, eu só falei da fixação das alíquotas das operações interestaduais. Mas a verdade é que lá no artigo 155, parágrafo 2º, o inciso 5º da Constituição, para o ICMS, além da fixação das alíquotas nas operações interestaduais, a resolução do Senado pode fixar também uma alíquota máxima e mínima do ICMS nas operações internas, exatamente para tentar evitar a guerra fiscal, entre outras discussões. Mas a verdade é que tanto no caso do IPVA, quanto no caso das operações internas, quando a resolução do Senado no ICMS pode fixar a máxima e a mínima, essas resoluções do Senado não existem. Tá? Então, é um papel da resolução que poderia, né, seria importante que ele exercesse, que o Senado exercitasse, mas ele acaba que não faz. Então, aí você não tem essas resoluções do Senado, ok? A última observação que eu gostaria de falar sobre resoluções do Senado foi uma regra trazida pela reforma, que está no artigo 156, letra A, parágrafo 1º, inciso 13 da Constituição Federal, 156, letra A, parágrafo 1º, inciso 13, e também no artigo 130 do ADCT. Para o IBS, a resolução do Senado fixarão alíquotas de referência por esfera federativa. Eu já até mencionei isso para vocês quando falamos da reforma tributária, só para relembrar. São alíquotas que visam, né, que os entes federativos não tenham perda de arrecadação. Por isso que o próprio 130 do DCT fixa a regra de transição, né, para o período que você vai ter, né, a redução do ICMS e do ISS e o crescimento da cobrança do IBS e posteriormente também quando o IBS já começa a funcionar. E essas a ser cobrado, né, de uma forma mais efetiva e com a extinção do ICMS e do ISS. O que acontece? É para evitar que haja perda de arrecadação, e são as resoluções do Senado que vão fixar essas alíquotas de referência. Vocês devem se lembrar que eu disse que no caso do IBS, a única parte da autonomia estadual e municipal que sobrou foi a fixação de alíquotas, né? As leis estaduais e municipais, leis ordinárias, vão poder fixar alíquotas para todos os seus produtos, para todas as circulações de mercado, operações, né? As operações envolvendo bens e de operações materiais envolvendo bens, envolvendo serviços, elas são a que vão, né, que estarão sujeitas lá ao IBS para todas as operações a cada estado e cada município poderá estabelecer a sua alíquota, que tem que ser uma alíquota única para todos os produtos. E se o estado ou município não adotar, não fixar essa alíquota, vai ser adotada automaticamente a alíquota de referência para aquela esfera federativa, né? E esse é um cálculo muito complexo, porque a alíquota tem que envolver todos os produtos. Se você fixar uma alíquota muito baixa, você pode ter perda de arrecadação. Se você fixar uma alíquota muito alta,
você pode ter um efeito, talvez, de uma guerra fiscal, né? As empresas não ficarem mais. Então, apesar que aqui o destino, a tributação no destino, né? Você pode eventualmente ter alguma mudança que não se lhe seja tão interessante, porque naquele destino, aquela tributação onde é realizado o consumo, né, aquela tributação é alta. E pensem que o destino, né, pode variar em função do produto, né, ou do serviço que é prestado, então, assim, da operação com serviço, então, bens e materiais, operações com direitos, então, assim, vai variar muito. Então, você pode, eventualmente, ter alguma questão ainda de guerra fiscal, então, se você coloca uma alíquota muito alta no seu ente, né, para todas as operações da, do seu estado, no seu município, você pode ter algum prejuízo, né, nesse sentido. Então, mas ao mesmo tempo, se você adota a alíquota de referência é por esfera federativa. São 5.500 municípios. Municípios como Rio e São Paulo dificilmente vão adotar a alíquota de referência, né? Porque você está colocando uma média em municípios que têm uma realidade muito diferente, né? Eu assisti uma palestra recentemente num evento que foi organizado pelos auditores fiscais do Rio de Janeiro, né? Aqui do município do Rio de Janeiro e de Niterói, é, e eles estavam discutindo exatamente isso, né? Como decidir qual é a alíquota que eles iriam adotar eventualmente dentro de um planejamento. O que eu mais ouvi foi que não dificilmente você vai ter interesse do aquele ente, especialmente municípios grandes, de adotarem alíquotas de referência, né? Então, essa é uma questão que tem a ver com pacto federativo, federalismo, autonomia e arrecadação, né? Que tem a ver com competência tributária. Então, algo relevante, tá? E a resolução do Senado é que vai fixar a alíquota de referência. Então, fechamos resoluções do Senado. O próximo dispositivo, a próxima espécie legislativa, né, dentro do conceito de legislação tributária, são os convênios interestaduais do ICMS. Os convênios do ICMS, os tão famosos convênios do ICMS, eles estão previstos, né, são tratados no artigo 155, parágrafo 2º, 12, letra G da Constituição Federal. Artigo 155, parágrafo 2º, 12G. E aí eu quero ler. Parágrafo 2º. Cabe a lei, parágrafo 2º do ICMS, né? Parágrafo 2º, inciso 12. Cabe a lei complementar, a linha G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Vocês vejam que a Constituição ela fala de deliberação dos estados e Distrito Federal, a forma pela qual eles vão deliberar. Para algumas matérias, quando a gente pensa em convênio no ICMS, o que a Constituição exige, o convênio, essa deliberação, que é feita através dos convênios, é para isenção, incentivos e benefícios. Não há dúvida que isenção é um benefício, né? Mas, como existe sempre uma grande preocupação, porque isenção é o que gera maior discussão, a Constituição Federal, em mais de um artigo, e o próprio CTN faz isso, né? Reforça. Eu entendi que você sabe que isenção é um benefício fiscal, mas, né, vamos deixar aqui claro que isenção depende da deliberação do Estado. As deliberações são para estabelecer a forma como serão concedidos e revogados isenções, benefícios e incentivos. Exemplos de benefícios fiscais: isenções, anistias, remissões, créditos presumidos, bases de cálculo reduzidas, são todos benefícios fiscais. Compensação tributária não é benefício fiscal, tá? Compensação tributária é uma causa de extinção do crédito. Você não é uma liberalidade, você não está abrindo mão de receita, né? Você está recebendo algo em troca, tá? Então, compensação não é benefício. Vocês vejam que isenção, remissão, anistia, redução de base de cálculo, quando você presume um crédito presumido, você está abrindo mão de uma receita. No caso da compensação, não, ok? Incentivo geralmente é setorial. Você vai dar, por exemplo, uma moratória
para estimular um determinado setor, né? Então, o incentivo geralmente é para determinados setores. Pode ter uma moratória que misture com uma remissão, com um benefício fiscal? Pode, tá? Mas geralmente a gente fala em incentivo quando você está no campo de algo que seja setorizado, ok? Então, você vai ter um incentivo para a Zona Franca de Manaus, para as empresas se estabelecerem na Zona Franca de Manaus. São incentivos fiscais. Essa lei complementar, como eu já tinha até começado, já mencionado na aula passada, não é a Lei Complementar 87 de 96. Né? A Lei Complementar do inciso 12, geralmente, as alíneas são a Lei Complementar 87, com exceção dessa linha, que com a parte de convênio é regulamentado pela Lei Complementar 24 de 75. É uma lei muito antiga, né? Que vai trazer a previsão dos convênios. Antes de eu entrar nas discussões dos convênios, eu gostaria só de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, esse convênio do ICMS, ele não se confunde com um convênio que nós vamos estudar, que é uma norma complementar, que está no artigo 100, inciso 4 do CTN. Porque esses convênios do artigo 100, inciso 4 são convênios que visam, por exemplo, facilitar a arrecadação, convênios para trocas de informações entre as receitas, entre as fazendas, né, entre os fiscos, entre as administrações tributárias, como a reforma tributária menciona, né? Então, por exemplo, convênio que é assinado entre o Estado e o município para troca de cadastro, né, para você utilizar com base de cálculo do imposto de transmissão causa-mortes e doação dados do IPTU, dados do ITBI. Então, são convênios de colaboração. São coisas diferentes. Eu tenho mais de um tipo de convênio, né? O convênio do ICMS é muito específico, né? Ele trata de matérias que ordinariamente são de leis, né? Só que aqui o convênio, nós vamos ver que o convênio é autorizativo. Ele autoriza a concessão do benefício, né? Daquele incentivo, da isenção. Mas você vai ter depois que ter uma lei, né? Porque são matérias de reserva legal, ok? E o convênio ele é prévio, ele autoriza que o ente conceda. Então, a finalidade do convênio do ICMS é autorizativo, ok? Não é ele que concede o benefício, ele autoriza que o ente, por meio de lei própria, venha a conceder aquele benefício. Então, essa é a posição do Supremo, ok? Então, e eu vou me aprofundar a seguir nisso, mas só para vocês criarem um raciocínio. É diferente de um convênio que o Estado e o município assinem, a Fazenda Municipal assina com a Fazenda Federal para que ela tenha acesso a declarações do imposto de renda. Esses convênios de colaboração são convênios que são previstos e regulamentados no artigo 100, inciso 4 do CTN, e no artigo 199 do CTN, que são convênios de colaboração. Tá? Não são esses, ok? Eu tenho também convênios, ao longo do tempo eu tive convênios em normas de transição do ICMS, no caso do ICMS, que são convênios que são celebrados para fixação de normas gerais. Então, não apesar de eles serem celebrados no âmbito do CONFAS também, eles não são esses convênios que nós vamos tratar, né, lá da Lei Complementar 24, no seu objetivo primordial. São convênios que fixam normas gerais enquanto não vier uma lei complementar. Então, por exemplo, artigo 34, parágrafo 8º do ADCT, artigo 4º da Emenda Constitucional 33 de 2001, tanto o 34, parágrafo 8º do ADCT, que era o convênio 66 de 88, como o artigo 4º da Emenda Constitucional 33 de 2001, eles tratam de convênios que visam fixar normas gerais enquanto não vier uma lei complementar que fixa normas gerais. Esses convênios são específicos. Então, na realidade, eu poderia dizer 3 tipos de convênios. Eu tenho os convênios de cooperação, o 100, inciso 4º. Eu tenho os convênios que são interestaduais do ICMS, para operações interestaduais do ICMS, e eu tenho os convênios que fixam normas gerais e que são normas transitórias, né, enquanto não vier uma lei complementar
você autoriza que os convênios, né, no caso do ICMS, os dois exemplos são de ICMS, estabeleçam normas gerais, como é o caso do convênio 66 de 88, que vigorou até a Lei Complementar 87 de 96, que fixou uma regra de transição, até que veio a Lei Complementar especificamente 87 de 96. Tá? Então, são 3 tipos de convênios diferentes. Mas voltando para o que eu quero aqui tratar, que são os convênios do ICMS. Vamos ler a Lei Complementar 24 de 75. E aí, para vocês entenderem, né, como é que funciona efetivamente isso. O artigo 1º da Lei Complementar 24, ela vem dizer quais são as matérias que vão ser objetos dos convênios. Ele diz: as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos dos convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal segundo esta lei. Vocês vejam, isenções do ICMS. O disposto nesse artigo também se aplica: redução de base de cálculo, que é benefício fiscal; devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionado ou não de tributo; concessão de créditos presumidos, que também é benefício fiscal; qualquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais com base no ICMS, que resulte de redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, e as prorrogações, extensões de isenções. Então, a própria lei complementar, ela estabelece o que ela considera, dá alguns exemplos de benefícios fiscais, de incentivos fiscais, que estão submetidos aos convênios. O que, para mim, em primeiro lugar, que eu queria destacar, que essa é uma controvérsia importante, tem a ver com o artigo 4º dessa lei complementar, que vai explicitar como é que funcionam os convênios. Então, eu vou fazer um resumo, né, desse 4º para vocês entenderem a discussão. O que acontece? Os convênios, eles são celebrados no âmbito do CONFAZ. E no caso do CONFAZ, eles reúnem secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, dos 27, né, estados e Distrito Federal. Então, você vai ter o representante do secretário de Fazenda, que é Poder Executivo. Então, ele vai lá, ele vai discutir no âmbito do CONFAZ esses convênios, os protocolos e os convênios, e depois que eles são celebrados no âmbito do CONFAZ, esses convênios são publicados no Diário Oficial da União. E os estados têm 15 dias, é o que está no 4º, para ratificarem ou não esse convênio. E como é que os estados ratificam e o Distrito Federal ratificam esse convênio? Eles publicam um decreto executivo. Então, é tudo ato do executivo, ratificando ou não aquele convênio. Se eles não se manifestarem no prazo de 15 dias, o artigo 4º diz que há uma ratificação tácita. Então, eu preciso ter uma ratificação expressa ou tácita dos 27 estados e Distrito Federal. Seja através de uma publicação de um decreto dizendo eu ratifico, seja ficando silente, porque é uma ratificação tácita. Se por acaso, e aí é o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º, considera-se rejeitado o convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado. Então, se não ele for ratificado expressamente ou tacitamente, vier o Estado dizer assim, olha, não concordo com esse convênio, ele não vai ser... não vai produzir os seus efeitos. E o que eu acho interessante do parágrafo 2º é isso, que é importante. Considerar-se rejeitado o convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da Federação. Todas as unidades de federação. Então, há necessidade de uma ratificação expressa ou tácita de todos os estados da Federação. Se um estado se opuser, aquele convênio não produz os seus efeitos. Ele é considerado rejeitado, tá? E essa exigência de ratificação sempre foi um problema. Porque às vezes você tem um convênio, os convênios podem ser, por exemplo, por regiões do país. Ou eles podem dizer respeito a determinados produtos. Então, convênios relacionados à substituição tributária no ICMS no setor de gás e petróleo. Você pode ter por temas, por regiões, você pode ter convênios por
pelas mercadorias que estão sendo circuladas, né? Então, convênio de energia elétrica, gás e petróleo, pelos setores da economia. Então, você imagina que os 27 estados têm que concordar. O objetivo é evitar guerra fiscal, né? Não há dúvida, que é muito comum no ICMS. E para tentar atingir aquilo que eu já tratei aqui com vocês, que é a neutralidade fiscal. Só que, na prática, muitas vezes os convênios são rejeitados por um estado, que às vezes não é nem o estado daquela região. Né? E aí, o que é muito comum? Vêm os estados e, sem o prévio convênio, ou porque ele não existe, ou porque ele foi rejeitado, vem e editam ele mesmo a lei. Ele vai lá e ele efetivamente publica uma lei dando benefício, uma isenção. Porque é uma dificuldade de você ter essa ratificação, não é sempre fácil. E aí chegou uma discussão no Supremo, através da DPF 198, se essa exigência de ratificação por todos os entes federativos não poderia ser, vamos dizer assim, temperada nos casos em que aquele convênio não tratasse de um benefício ou de um incentivo que gerasse guerra fiscal. Vou dar um exemplo. Né? Nós tivemos a Olimpíada no Rio de Janeiro. A Olimpíada foi no município do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro era o maior interessado. E ele tinha ICMS importação, né? Operações interestaduais envolvendo bens importados. E aí havia um interesse de conceder benefício fiscal, isenções para os produtos que fossem destinados à Olimpíada. Não se conseguiu chegar a um acordo. E aí o estado do Rio de Janeiro foi um que deu a benefício mesmo assim. Então, vocês vejam, tem guerra fiscal nesse caso? Não necessariamente, porque é aqui, né? A Olimpíada não era em nenhum lugar, nenhum outro lugar do Brasil, era só aqui. Era vinculada ao evento, né? Mas não se conseguiu chegar a um acordo. Outro exemplo que é muito comum, você dá um benefício fiscal para, por exemplo, pessoas com deficiência. Não tem atrativo, a pessoa com deficiência vai morar naquele estado? Não necessariamente, né? Então, assim, às vezes você não tem uma guerra fiscal tão clara. Você poderia ponderar e não exigir ratificação de todos os estados? Um outro caso, a área de petróleo, isso é muito comum. Você tem determinados benefícios e incentivos que dizem respeito à área onde vocês têm, exploram o petróleo, você tem campo de exploração. Então, você vai dar um benefício para o campo aqui do Rio de Janeiro de Campos. Por que o estado do Amapá tem que aprovar esse benefício se está em Campos? Né? Não tem exploração de petróleo, né, no Amazonas. Por que não pode? Aqui é vinculado para essa bacia de Campos. Por que não poder dar? Tem que ratificar todos os 27? Então, essa DPF tinha por objetivo pedir para o Supremo fazer uma interpretação do artigo 4º de forma a que ele não só se aplicasse nas hipóteses de guerra fiscal. E aqui no Rio de Janeiro isso era uma briga muito grande. Né? Aqui no Rio se defendia muito que você tinha de fazer uma interpretação conforme a Constituição do 4º, para não se exigir ratificação expressa ou tácita de todos os estados, quando aquele convênio, aquele benefício, aquele incentivo não envolvesse guerra fiscal. No entanto, o posicionamento do Supremo nessa DPF, que já foi julgada, é no sentido que o artigo 4º se aplica em todos os casos. Porque é muito difícil você saber se vai ter guerra fiscal ou não ter guerra fiscal. Então, por via das dúvidas, qualquer que seja o incentivo, qualquer que seja o benefício, todos os estados e o Distrito Federal têm que ratificar, tá? Então, isso é importante. A outra discussão que eu vou começar hoje, não acho que vai dar para a gente acabar, mas vou começar, é a seguinte. Como eu mencionei, os convênios, eles são meramente autorizativos. Há necessidade, posteriormente, daquele benefício ser concedido. Ele vai dar a forma pela qual será concedido ou revogado, mas ele não concede o benefício, ele autoriza que o Estado conceda. E aí, havia uma grande discussão se o Estado poderia conceder esse benefício por decreto executivo, ele já teria de ratificar o convênio, se o simples decreto que ratificava o convênio já fazia com que ele produzisse efeitos automaticamente para o seu território.
se poderia ser por decreto legislativo, porque vocês vejam, o convênio é assinado, é celebrado no âmbito do CONFAS, que envolve secretários de Fazenda, ele é ratificado por decreto do Executivo, é tudo executivo, e incentivos e benefícios são matérias de reserva legal, legislativo. Se bastaria um decreto legislativo, ou se seria necessário efetivamente uma lei. Essa discussão partia do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. 150, parágrafo 6º. Deixa eu ler para vocês esse artigo. Ele diz o seguinte. É um que teve a redação também alterada pela emenda. Deixa eu só, então, aqui. Parágrafo 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remoção, vocês vejam que foram exemplos que eu dei hoje de todos os benefícios fiscais, né? Isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão, são benefícios. Subsídio ou incentivo, tá? Relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regula exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição. Na redação atual, original, porque essa redação vai valer a partir de 2033, na redação original, tem uma parte no final que trata do ICMS, porque o ICMS se extingue em 2033, né? E aí o que diz a parte final do 150, parágrafo 6º, que é na redação que está em vigor hoje, enquanto o ICMS ainda for cobrado? Ele diz, só ler para vocês fica mais fácil. Sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G, que é exatamente o que a gente está estudando. Ou seja, a ideia é que você precisa de lei específica para conceder qualquer benefício ou incentivo. O que é isso, lei específica? Você tenha, trate só daquele tributo, só do benefício do incentivo. Aí a parte final, sem prejuízo do que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, 12G, que trata dos convênios. Então, havia uma grande discussão se haveria necessidade de lei, ou se na hora em que a Constituição faz isso sem prejuízo, essa menção, se bastaria um decreto legislativo ou o próprio decreto executivo, para que produza os seus efeitos. Então, você tem um convênio autorizativo. Quando é que produz efeitos aquele benefício? Ele autoriza que o Estado conceda. Ele vai conceder por mera ratificação, por decreto executivo, por decreto legislativo, ou precisa de lei? Como é que você interpreta essa parte final do 150, parágrafo 6º, né, da redação da Constituição atual, que vai vigorar até 2033? O Supremo Tribunal Federal tem alguns precedentes, não tem ainda tema com repercussão geral, mas tem alguns precedentes, e eu vou dar exemplos. RS 579630, eu acho que esse é um acordo muito bem fundamentado. 579630, ADI 5929, RS 579630, não, foi o que eu mencionei, né? 579630, desculpa, e ADI 5929, são dois. Então, 579630 e 5929. Qual foi o entendimento do Supremo e o entendimento dele até hoje? É que não basta decreto legislativo, é preciso que você tenha uma lei do Estado. Então, o convênio autoriza previamente e depois vem a lei do Estado concedendo o benefício e incentivo. E o Supremo não admite que a lei delegue ao governador, delegue ao chefe do executivo a concessão do benefício fiscal. Porque senão você enfraquece a ideia da reserva legal, né? Se a lei viesse assim e dissesse, olha, eu estou delegando para o governador sempre por decreto conceder o benefício que ele quisesse. Aqui no estado do Rio de Janeiro era assim. E aí o Supremo disse, não pode. É reserva legal mesmo, tem que ter lei. Então, o entendimento que tem prevalecido é que primeiro você tem um convênio autorizativo ratificado por todos os estados, e aí depois você tem a lei do estado prevendo e concedendo aquele benefício fiscal. Ok?
Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece, qual é a posição do Supremo quando a lei vem sem o prévio convênio. Então, até a nossa próxima aula.